Graça e paz, meus irmãos, uma boa tarde, um feliz 27 de setembro, quase no final do mês. Tivemos um hiato nos nossos devocionais, mas estamos de volta com a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor hoje, ela vem trazer uma mensagem de misericórdia, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem que nos faz nos prostrarmos em arrependimento ao Senhor. E a mensagem de hoje é: o Senhor quer nos salvar. Nós sabemos que o Senhor ele estava brigado com a humanidade. O Senhor havia virado as costas, vamos dizer assim. Ele nunca deixou de nos amar, mas a iniquidade, a maldade havia tomado conta da terra. E já nenhum sacrifício serviria, a não ser o sacrifício maior. Foi quando ele ofereceu, o Senhor ofereceu seu único filho, seu filho unigênito, para que morresse em nosso lugar, um único sacrifício para que todos fossem salvos. E esse foi o grande plano da salvação. O Senhor ele nos amou tanto que mesmo que estamos, né? A gente peca todos os dias e todos os dias somos dependentes da misericórdia de Deus. Mas mesmo estando perdidos na iniquidade, na maldade, e o Senhor em sofrimento, por isso, ainda assim Ele buscou nos salvar. Mas a palavra de hoje eu queria trazer um outro texto. Queria trazer um texto que nos mostra que muito antes do grande plano da salvação, de enviar o nosso Salvador Jesus Cristo, o Senhor ele já buscava corrigir a humanidade. O Senhor utilizava seus profetas para levar mensagens de arrependimento. E é sobre isso que eu queria trazer hoje a palavra. É só em cima dessas mensagens, dessa mensagem que o Senhor já tinha anteriormente. Alguns períodos bíblicos da história, alguns períodos da história bíblica nos mostram que alguns povos ouviram o Senhor, outros não, como foi o caso de Sodoma e Gomorra, que foram destruídos pela sua iniquidade. Eu queria trazer o texto de hoje em Jonas, capítulo 1, versículo 2. O Senhor envia uma palavra a Jonas. E aí nós vamos estudar um pouquinho hoje, nosso devocional, nosso momento de devoção ao Senhor vai ser sobre essa palavra, o porquê o Senhor queria salvar Nínive. Então a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, versículo 2. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. E aí nós sabemos, a grande maioria conhece qual é a história. Nínive é uma cidade muito cruel, então Jonas ele foge para não levar essa mensagem de arrependimento a Nínive. Mas o Senhor o traz de volta de Tarsis. Nós sabemos da história do peixe. Jonas navega na barriga do peixe e ele é levado a pregar uma mensagem de arrependimento. O Senhor envia a ele uma mensagem de alerta. Ele precisa avisar a população de Nínive que o Senhor iria, dali 40 dias, o Senhor destruiria a cidade. E aí, eu quero chamar a atenção, e qual é a parte que eu quero trabalhar hoje na mensagem? O finalzinho do capítulo 4, o final do livro de Jonas. Jonas, após o arrependimento de Nínive, Jonas ele fica muito furioso, ele fica muito frustrado, ele fica muito triste, ele prefere morrer, ele se isola. Ele poderia estar comemorando o arrependimento do povo junto com eles, como irmãos que eram. Mas não, ele prefere se isolar do que comemorar que aquele povo foi levado ao arrependimento, que o Senhor se arrependeu da sentença. E aí ele até diz para o Senhor o porquê que ele queria fugir do Senhor. Ele diz lá no capítulo 4, versículo 2, mas eu vou ler só o trecho ali que Jonas responde. Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois se arrepende. Jonas conhecia o Senhor. Jonas conhecia os atributos do Senhor, misericordioso, amoroso.
E Jonas sabia que se Nínive se arrependesse, o Senhor mudaria a sentença. E então o Senhor ensina uma lição a Jonas no finalzinho do capítulo. Ele coloca uma planta para fazer uma sombra. Jonas, nós não vamos entrar muito nesses detalhes do que significa essa planta, qual é o significado dela, enfim. Mas resumidamente, ele coloca essa planta para fazer sombra na cabeça de Jonas. Jonas se afeiçoa por essa sombra, ele fica muito feliz. E no outro dia o Senhor destrói essa planta. E aí Jonas fica novamente furioso e quer morrer. E aí o Senhor, ele fala, ele traz a seguinte mensagem a Jonas. Capítulo 4, versículo 10. Acompanhem depois no livro de Jonas, ele é bem curtinho, se você talvez não tenha entendido essa parte da planta, mas acompanhe. O Senhor diz assim a Jonas: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Ali eu chamo a atenção para um detalhe. Às vezes nós nos afeiçoamos a algumas coisas, a algumas pessoas. Vou até tocar no tema que talvez seja um pouco polêmico, a animais de estimação. Mas porque são animais, são objetos que trazem satisfação pessoal para nós, embora não os tenhamos criado. Jonas não criou aquela planta. Quem criou aquela planta, quem a fez crescer foi o Senhor. Mas para Jonas havia uma satisfação, porque ela lhe deu um benefício pessoal. E ele não olhou para aquelas pessoas de Nínive. Quando o Senhor fala, existem pessoas lá, mais de 120 mil pessoas. A cidade não era só de 120 mil pessoas. Estima-se que havia mais de 500 mil. Mas quando ele fala, existem em torno de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, nós podemos entender que haviam crianças. Haviam crianças que não tinham culpa da maldade, da iniquidade. Haviam inocentes. Além de inocentes, poderiam haver pessoas, adultos, realmente perdidos no meio daquilo tudo. E o Senhor, ele diz para Jonas: você não a plantou, você não a podou e você não a fez crescer. Sabe o que ele está dizendo aí? Aquelas pessoas, fui eu que criei. Aquelas pessoas, fui eu que fiz crescer. Então eu sei quanto elas valem. Eu sei qual é o valor que elas têm. E é por isso que eu me arrependi da sentença. Embora o Senhor tivesse focado nessas 120 mil pessoas, toda a cidade foi salva. Mas por que toda a cidade foi salva? Porque o Senhor cita essas 120, mas salva toda a cidade. Se nós analisarmos ali anteriormente, o rei, quando ele recebe a mensagem de Jonas, de que o Senhor iria destruir a cidade, o rei, ele ordena jejum e oração. Está ali no capítulo 3. Vamos pegar o versículo 7. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Esse povo foi levado ao arrependimento. Embora inicialmente o Senhor estivesse pensando, talvez nas crianças, que é o que o texto bíblico e alguns estudos sugerem, toda uma cidade é salva. E o Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabia que através daquela mensagem ele poderia salvar não só vidas inocentes, mas ele poderia levar todo esse povo. Quanto tempo durou? A palavra não nos diz, mas naquele momento o Senhor mudou a sentença dele. Ali o Senhor nos mostra que ele queria nos salvar. O Senhor nunca quis nos condenar, nunca foi o plano original dele. Nunca foi. Então, se às vezes estivermos passando por algo e estivermos questionando, pensando que a justiça é a ira de Deus,
A ira de Deus está sobre mim, a ira de Deus paira sobre mim, o Senhor tem sido injusto. Por que não façamos como o povo de Nínive fez? Um povo tão cruel, mas que um povo que soube se arrepender. Naquele momento, a palavra não nos diz se eles continuaram na perversidade, pelo menos no texto ali de Jonas, mas naquele momento eles se arrependeram, eles oraram, eles jejuaram e eles clamaram ao Senhor. E isso me faz trazer também, irmãos, um outro texto que fala sobre o arrependimento de Deus sobre as sentenças, que Deus pode se arrepender. E eu convido vocês a lerem comigo um trecho em 2 Crônicas, a partir do verso 12, o Senhor conversando com Salomão. O Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Aleluia. Não há situações em nossas vidas que o Senhor não possa curar, que o Senhor não possa nos ouvir e que o Senhor não possa mudar a situação. Não há nada, mas para isso nós precisamos clamar ao seu santo nome. Nós precisamos nos prostrar e nos voltar ao Senhor. Então a mensagem de hoje que eu quero trazer para você, o Senhor, Ele quer nos salvar, Ele sempre quis nos salvar. Mas para isso nós precisamos aquebrantar o nosso coração e nos voltar a Ele. Não há nada, não há situação, não há cenário, não há sofrimento, não há problema que o Senhor não possa resolver. Mas estamos dispostos a pagar o preço? Estamos dispostos a jejuar? Estamos dispostos a orar? Porque essa é uma batalha entre carne e espírito. E é certo, às vezes nós vamos fraquejar. Nós somos humanos e nós somos falhos, mas a palavra também diz que é na nossa fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa. Então é nesse momento de fraqueza que nós devemos clamar ao Pai para que na força dele nós consigamos superar esses momentos de abandono da palavra, esses momentos de abandono da oração, esses momentos de abandono do jejum e que possamos voltar a nos arrepender. Então, irmão, meu irmão, minha irmã, família em Cristo Jesus, se você tem passado por algo e você sente no seu coração que você precisa pedir perdão ao Senhor, então peça. Não tarde o arrependimento de Deus. Às vezes a sentença já foi dada para determinada situação, às vezes a sentença já foi dada para algo na sua vida. Mas o Senhor, Ele mostra na sua palavra que se o povo clamar a Ele, Ele o ouvirá. E Ele pode curar aquilo que parecia incurável, resolver o que parecia irresolvível. Nem sei se essa palavra realmente existe, mas enfim, é a mensagem que eu queria trazer nessa tarde. Então vamos orar e agradecer ao amado Espírito Santo de Deus por ter ministrado aos nossos corações o arrependimento, a busca pela oração, pelo jejum e a busca por ter um coração voltado ao Senhor. Amém? Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, te louvamos por essa palavra de misericórdia, essa palavra de graça que nos alcança, Senhor. A tua graça nos alcança todos os dias. Ao acordarmos, a sua misericórdia nos contempla. Pai, te agradecemos e pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que deveríamos nos arrepender, que deveríamos entrar em arrependimento, nos prostrando aos seus pés e não o fizemos, Pai.
Mas clamamos a Ti para que neste momento, Senhor, venha nos fortalecer, nos ajudar e nos auxiliar a mudarmos a nossa postura diante do Senhor. Nos ajude a sermos firmes na nossa postura, nos ajude a sermos firmes na oração, firmes na palavra, firmes no jejum. Que essas disciplinas espirituais, elas possam fortalecer o nosso ser, mudar o nosso caráter através de Cristo Jesus. E que possamos, Pai, mudar as nossas sentenças para sentenças agradáveis aos Teus olhos. Que possamos ser sacrifícios agradáveis a Ti, ó Pai. Renova nossas mentes, renova nossas forças, renova o nosso espírito, nos fortalece, nos encha cada vez mais com o amado Espírito Santo de Deus. Assim oramos e Te agradecemos por esse devocional e pela vida de cada pessoa, cada família aqui representada. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, fiquem em paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo acompanhe cada um de vocês e até o próximo devocional. Grande beijo.